O nosso grupo escolheu comunidade temática ou realismo. O movimento realista surgiu por volta do ano de 1870, na segunda metade do século XIX. Tal movimento se apresenta com uma visão objetiva dos problemas sociais. Dessa forma, os autores descrevem objetivamente cenas reais do cotidiano das pessoas. Totalmente em oposição ao subjetivismo emotivo do movimento anterior, o romantismo, o realismo traz a verdade dos fatos. Em meio ao burbúrio, esta em plena fase do que seria a segunda revolução industrial, o capitalismo em alta, com a produção industrial crescendo e com o aparecimento do movimento operário. A capital continua sendo o Rio de Janeiro. O final do Império no Brasil é marcado com o segundo reinado de Dom Pedro II, e dois fatos marcaram essa época: a abolição da escravatura em 1888, com a assinatura da Lei Áurea por uma burguesa, Princesa Isabel, e a proclamação da República em 1889. Este é o contexto que influenciou os escritores da época. Um tempo de novos conceitos, novos valores, novas teorias, trazendo consigo modificações importantes que influenciaram a produção literária da época. Como o engajamento social e político, o que é observado é criticado. Novas ideologias, principalmente com o surgimento do marxismo, uma nova maneira de pensar. Ao leitor é apresentado o retrato fiel da sociedade, tal e qual como ela é. Severas críticas às instituições, especialmente a duas delas, a instituição igreja na figura do clero e a instituição casamento. E, finalmente, a literatura que transforma a realidade. Aqui, escrever tem um novo sentido. Não se escreve apenas por escrever. Existe um engajamento por parte dos escritores para que os problemas sociais da época sejam desmascarados e analisados com uma visão de transformadora por parte dos autores. Muitos autores na Europa influenciaram o realismo do Brasil. Gustave Flaubert, muito conhecido por sua obra Madame Bovary, Honoré de Balzac, que com uma obra vasta calcou todos os degraus possíveis da literatura realista. Charles Dickens, grande escritor que teve grande influência no realismo brasileiro. Eça de Queiroz, grande escritor português, que para os portugueses era como se fosse o Machado de Assis para nós brasileiros. Stendhal, Isola, famosos escritores franceses, e o Dostoiévski, realista russo, escritor brilhante. Importante observar que todas elas são opostas ao movimento anterior. Agora temos objetividade na escrita, não se fala mais da subjetividade do romantismo. Escrever da forma mais próxima à verdade, ou seja, utilizar de verossimilhança ou uso do descritivismo, pois para mostrar a realidade é preciso uma descrição detalhada dos fatos. O autor realista não escreve com sentimentalismo, pelo contrário, lança mão da observação, análise e razão. Observa, analisa racionalmente e joga no texto a realidade. No realismo, todos estão inseridos no mesmo contexto. Dessa forma, lançam mão do universalismo. E, por fim, é feito um retrato fiel das personagens. As ações de cada personagem são psicologicamente analisadas, porque as personagens que têm a finalidade de mostrar a realidade da obra. Impossível falar do realismo brasileiro e não se lembrar do brilhante Machado de Assis, autor de obras de representação mundial. Autodidata, falava várias línguas, as quais aprendeu sozinho. Nada mais nada menos que o dono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, da qual foi fundador. Mas o importante mesmo é ressaltar as principais características desse autor. Uma capacidade enorme de fazer um aprofundamento psicológico de suas personagens. Tudo que está em torno das personagens não passava despercebido por ele. Ou seja, é feita a análise comportamental mostrando o retrato fiel de cada personagem criado por ele.
Poderia dizer que o autor é mais crítico e irônico da nossa literatura. Todas as situações apresentadas por ele são analisadas a fundo. Tem sua iniciação no romantismo, se destacando com as obras Ressurreição, de 1872, A Mão e a Luva, 1874, Helena, 1876 e Iaiá Garcia, 1878, conhecida como a sua primeira fase literária. Porém, a mais importante é a sua segunda fase, a realista, com a qual o autor alcança sua maturidade literária. 5 obras suas merecem destaque. São elas Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borba, 1891, Dom Casmurro, 1899, Esaú e Jacó, 1904 e Memorial de Aires, 1908, ano de seu falecimento. Tomaremos como exemplo a análise de uma de suas obras, Dom Casmurro, escrito em 1899, final do século XIX e início do século XX. A era da sociedade moderna desapontava com todos os seus conflitos em nosso país. Vamos à história. Bentinho e Capitu crescem juntos e acabam se apaixonando, mas são separados na adolescência. Uma promessa foi feita pela mãe de Bentinho. Tendo perdido o primeiro filho, Dona Glória, ainda grávida, promete a Deus que se o segundo filho vingasse, o entregaria à vida religiosa. No entanto, o rapaz não tem nenhuma vocação para o sacerdócio. Uma das características do realismo, a crítica irônica do autor às instituições religiosas e ao comportamento da sociedade da época. Como se dá a relação da sociedade com a religiosidade? Será que existe uma vocação para ser padre ou seria uma imposição social? No seminário, por falta de vocação e pelo amor de Capitu, depois de 2 anos interno, Bentinho consegue sair. Mas não sem antes conhecer Escobar, que acaba se tornando seu melhor amigo. Não se distanciam mais, os dois se tornam comerciantes e vão construir suas respectivas famílias. Bentinho se casa com Capitu. E Escobar com Sancha, melhor amiga de Capitu. E com a união de Bentinho e Capitu, Machado de Assis faz mais uma crítica à sociedade da época. O casamento de uma garota pobre que sofre uma ascensão social, quando se une com Bentinho, filho único de família rica e abastada. Abre espaço a outro questionamento. O casamento não seria apenas um jogo de interesse e uma forma de status social? Por fim, a história traz a insegurança de Bentinho. A desconfiança de que Ezequiel, fruto de sua união com Capitu, não seja seu filho legítimo, mas sim de Capitu com o amigo Escobar. Essa desconfiança surge primeiramente pelas semelhanças da criança, que quanto mais cresce, mais parece com Escobar. Já que tentava há cerca de 2 anos ter um filho, o que não acontecia e só depois de confidenciar ao amigo que não podia ter filho, Capitu engravida. A certeza da traição na cabeça de Bentinho surge com a morte de Escobar, durante o velório. Capitu chora mais que Sancha, viúva do morto. Assim, a separação é inevitável. Ele manda a mulher para a Europa, onde ela fica até sua morte, e ele, por sua vez, cada vez mais amargo, torna-se um solitário, com essa dúvida lhe atormentando todos os dias de sua existência. De onde vem seu apelido, Dom Casmurro, título da obra. A obra traz como tema central o adultério, que é contado do ponto de vista do seu narrador personagem, o amargo e solitário Dom Casmurro, que acredita ter sido traído por sua esposa Capitu. Nessa obra, o realismo se apresenta na forma de um triângulo amoroso inovador, enquanto no romantismo esse triângulo teria como foco as figuras do mocinho, da mocinha e do vilão. Na obra machadiana, as personagens Bentinho e Capitu não são mocinhos nem vilões, mas pessoas comuns com qualidades e defeitos. E a terceira parte do triângulo, que é composta pelo melhor amigo de uma das personagens principais. Outro fato importante, passível de análise,
é a suposta traição feminina, que procura demonstrar assim dois fatores. Primeiro, uma crítica ao casamento, pois o autor o considera uma instituição falida. E segundo, a ausência da idealização feminina, ao abordar a suposta traição por parte de uma mulher. Outra diferença é o narrador-personagem, que traz o ponto de vista de Bentinho. Além de ser uma narração em primeira pessoa, demonstra mais uma das características do realismo, a narrativa ambígua, onde a história pode ter mais que um desfecho. Capitu traiu ou não traiu? Não podemos deixar de falar da investigação psicológica que o autor faz das personagens, como, por exemplo, Bentinho, um rapaz mimado, filho único, criado com todos os mimos pela mãe e por seus 3 tios. Tal tratamento fez com que se tornasse uma pessoa frágil emocionalmente. Por outro lado, temos Capitu, que mostra ser uma mulher ousada, à frente do seu tempo, batalhadora e decidida. Sendo assim, uma pessoa forte emocionalmente. Dessa forma, Machado de Assis mostra, de acordo com as suas próprias crenças, que um casamento entre pessoas totalmente diferentes do ponto de vista emocional e psicológico tem um destino certo, o fracasso. Para descobrir se Capitu traiu ou não Bentinho, Machado de Assis dá ao leitor a oportunidade de fazer sua interpretação dos fatos. Aqui fazemos um recorte e encerraremos o julgamento de Capitu, lembrando que este não está presente na obra. A juíza inicia os trabalhos e pedem que todos sentem. Agradece e dá por aberto o julgamento da ré Maria Capitolina Santiago, acusada por seu cônjuge Bento Santiago por cometer adultério com seu melhor amigo, o senhor Ezequiel de Souza Escobar. De acordo com as observações, dá a palavra para o promotor. A promotora abre seu discurso lembrando a todos a pessoa dissimulada que a réu, desde bem jovem, demonstrou ser. Uma aptidão nata para dar conselhos e fazer planos para que Bentinho pudesse se ver livre do seminário, promessa que sua mãe fez logo após seu nascimento. Desde cedo, tinha o poder de domínio sobre Bentinho, esperta e manipuladora. São estas as palavras que definiriam a senhora Capitolina, a Capitu. Lembra a todos no tribunal do dia da morte do melhor amigo de seu marido, quando ela, Capitu, chorava copiosamente, mais que a viúva, sua amiga Sancha. Do distanciamento da mãe de Bentinho do casal, por achar que algo de errado havia na mulher que seu filho escolhera para a mãe de seu neto. E para finalizar, não deixe de chamar a atenção dos presentes sobre a semelhança do filho de Bentinho e Capitu com o amigo Ezequiel de Souza Escobar. A juíza passa a palavra para a defesa. A advogada de defesa afirma que esta acusação é um equívoco de Bento Santiago, que é um homem muito ciumento e possessivo. Capitu estava chocada com a morte de Escobar, sim, mas por causa de sua amizade com Sancha. Quanto à semelhança de Ezequiel, se este fosse mesmo filho de Escobar, Capitu disfarçaria e não comentaria o assunto, como fez tantas vezes. E, além disso, essa semelhança pode ser explicada por causas naturais. A advogada declara que as acusações são falsas e isso irá ficar provado até o final dessa sessão. A promotora chama para depor sua testemunha de acusação, Dona Justina Fernandes Santiago, e pede para que ela descreva a pessoa de Capitu. Justina, ao subir ao banco de testemunhas, informa para o advogado de acusação que, apesar do amor pela família e do respeito pelas leis do decoro, Capitu, na verdade, era uma dissimulada. Sem mais perguntas, a promotora passa a palavra à advogada de defesa. A advogada de defesa fala que as alegações
de Justina são vagas e são movidas apenas pelos ciúmes que ela sente por Bentinho e pela inveja que tem de Capitu. A promotora protesta a advogada de defesa por fazer insinuações à testemunha. Justina deixa transparecer seu nervosismo ao ser acusada pelo advogado de defesa de sentir ciúmes de Bentinho. A senhora Sancha Escobar, esposa do falecido amigo de Bentinho, é chamado pela promotora para depor diante do tribunal. Indagada como ela descreveria sua amiga Capitu e se já havia sido traída por seu marido Escobar. Finaliza seu questionamento também questionando a testemunha se ela acreditava na traição de seu marido com o Capitu. Sancha declara abertamente sua amizade por Capitu e descarta a possibilidade de uma traição por parte da amiga, mas afirma para o advogado de defesa desconfiar de outras traições de seu falecido marido Escobar. Diante da negativa de Sancha, a promotora finaliza seu interrogatório, passando a palavra para a advogada de defesa. A advogada de defesa pergunta a Sancha se ela acredita que Capitu seria capaz de traição. Sancha diz que Capitu sempre foi sua amiga e de sua família. Viviam juntas. Tinham um bom relacionamento com o marido. E desacreditava que Capitu tinha a traído. Nesse momento, é chamado para depor Bento de Albuquerque Santiago, conhecida como Bentinho. Diante do júri, a promotora solicita que ele conte como passou a desconfiar da traição da sua mulher. E por que acha que Ezequiel, seu suposto filho, fosse parecido com Escobar. A promotora também traz diante dos jurados uma foto de Escobar e Ezequiel, para que todos comprovem a semelhança física entre eles. E pergunta a Bentinho se algo mais o faz desconfiar da traição que ele tem certeza ter sofrido. Bentinho diz que reparou o filho Ezequiel e suas semelhanças com o amigo Escobar, trejeitos, aparência física e a maneira com que Capitu se comportou no velório de Escobar, chorando e com um olhar fixo. Diz que tentou por 2 anos ter filhos com Capitu e não conseguiu. E quando confidenciou isso ao amigo Escobar, ele e Capitu ficaram de segredos. Afirma que tudo isso não tem relação com ciúmes da esposa e o amigo. Sem mais perguntas, a promotora finaliza seus questionamentos. Após lembrar Bentinho de conversas com Capitu sobre a semelhança de Ezequiel com Escobar, comparando esse fato com a semelhança entre a mãe de Sancha e Capitu, a advogada exaltada acusa Bentinho de ser ciumento e basear suas acusações somente no fato das trocas de olhares. A promotora protesta a advogada de defesa, alegando que sua colega está pressionando o seu cliente. A juíza, mais uma vez, pede ordem ao tribunal e aceita o protesto. É a vez de Capitu ser chamada pela promotoria para depor. Ela indaga por que o nome de seu filho é o mesmo de seu amante. Pede que ela explique por que demoraram tanto tempo ter um filho. E como ela explicaria a semelhança de seu filho com Escobar, inclusive nos gestos. Capitu, ao ser inquirida, explica não haver semelhanças físicas entre seu filho e Escobar, apenas nos trejeitos, visto que o menino tinha o costume de imitar as pessoas. Diante das declarações da ré, a promotora fica estarrecida por ela não achar que os dois fossem tão parecidos e termina suas indagações. A defesa pergunta para Capitu a razão da desconfiança de Bentinho em sua opinião. Capitu afirma que as desconfianças sobre uma possível traição são originadas somente por causa do ciúmes excessivo de Bentinho. A juíza passa a palavra para Bento Santiago para que este faça as suas declarações. Bento diz que quando era seminarista, chegava em casa sempre e encontrava com um amigo em casa. Não acreditava ser pai de Ezequiel e se descontrolava ao pensar que foi traído por Capitu.
A juíza pede ordem ao tribunal e dá prosseguimento pedindo que Maria Capitolina faça as suas declarações. Emocionada, Capitu afirma que ama Bentinho desde a infância e que mesmo antes dele ir para o seminário, prometeu se casar com ele. A respeito de chorar no funeral de Escobar, questiona se é pecado partilhar do sofrimento da melhor amiga ou se isso até mesmo é proibido. Novamente, a juíza pede silêncio e ordem. E, nesse momento, pede que a ré fique de pé e solicita aos advogados que dê as suas alegações finais. Em primeiro, a palavra do advogado de acusação. A promotora inicia seu discurso falando das qualidades de seu cliente, um senhor nobre e sonhador. Sonhos que foram desfeitos pela traição de uma mulher que nunca o amou. Tanto que até mesmo após a separação, continuou levando uma vida feliz, acompanhado dos amigos, que com o mesmo olhar encantador de cigana oblíqua, que seduz para depois abandonar todos que por ela se apaixonam. Ao contrário, Bentinho passou a viver incluso, sofrendo, definhando aos poucos. Suplica por injustiça, pede aos jurados declararem a ré culpada, por 2 motivos contundentes: a infertilidade de seu cliente e a fuga da ré para a Suíça, para que ninguém percebesse a semelhança de seu filho com Escobar. A juíza agora dá o direito para a advogada de defesa proferir suas palavras finais. A advogada de defesa afirma que esse julgamento é apenas um caso de ciúmes e de dissimulação, e que Capitu ama Bentinho desde a infância e que, apesar do abandono em outro país, foi fiel e honrada em cada segundo de sua vida, e pede que Capitu seja absolvida das acusações, pois nada do que foi apresentado condizem com a realidade e são baseadas apenas nas inseguranças de Bentinho. Depois de tudo que foi comprovado nos autos, a juíza faz a você, aluno, a pergunta que a partir de agora passa a ser o jurado. Maria Capitolina é culpada ou inocente? Caro aluno, agora você decide o desfecho final do julgamento de Capitu. Importante lembrar que o autor dá vestígios de traição. Ela não está clara no livro. Mas o que seriam esses vestígios? Seriam provas de uma traição ou fruto de uma imaginação de um marido fraco e inseguro como era Bentinho? Como proposta de atividade, o aluno deverá desenvolver uma produção textual com o título Capitu, culpada ou inocente?